Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui é o professor Pedro e hoje vamos falar sobre funções do primeiro grau, tá? Funções do primeiro grau elas são muito importantes. Vocês às vezes até viram como expressões algébricas, mas agora vamos tratar como função. Função, ela também vai ser descrita como graficamente, né? Vamos fazer gráficos para representar uma função. Só que isso é um conteúdo para próximas aulas, tá bom? Lembrando que tem vários tipos de funções, né? Função do segundo grau, que vocês vão ver também, que é um pouco mais complexo, mas agora é só do primeiro grau, bem tranquilo. Funções do primeiro grau, chamadas também de função polinomial do primeiro grau. Aí eu vou explicar o porquê que é o primeiro grau e tudo, né? Vamos primeiro falar da definição. A definição de uma função do primeiro grau ela é prescrita desta forma aqui. O que isso significa? Né? F de x quer dizer função em x, né? Função de x é igual a x mais b. Né? Lembrando que esse a e esse x, como estão juntos, não tem sinal de mais nem de menos, quer dizer que eles estão multiplicando. Tá? Então a multiplica x mais b. Com a e b pertence ao conjunto dos números reais e irracionais, né? E que o a é diferente de zero. E aí eu vou explicar o porquê que esse a aqui não pode ser zero. Lembrando, mas professor, peraí, o que é o a, o que é o b, o que é o x? O x é no caso da função, então por isso aqui está falando que é função de x. O que isso quer dizer? Mais para frente vocês vão ver, eu vou trocar o x por qualquer valor para representar graficamente ou para representar de alguma forma, tá? Eu troco o x por determinados valores que são variáveis desses valores, tá? Eu escolho esses valores ou o exercício escolhe e aí eu cumpro aquilo que o exercício está pedindo. A letra A e a letra B são números normais que vocês já conhecem, baseados que eles estão no conjunto dos números reais, tá? E aqui fala que uma função, né? O a não pode ser zero. Por que o a não pode ser zero? Porque se o a for zero, ele multiplica x e todo número multiplicado por zero é zero. Ah, professor, mas peraí, você falou agora que o x é uma letra, né? Mas ele assume valores. Então, quando multiplica uma letra que assume valores pelo zero, é zero, tá? Então, vamos para algumas coisas mais importantes aqui, continuando o nosso conteúdo. O expoente de x determina o grau. Tá? Então você vai sempre olhar, quando você tem uma função, você vai sempre olhar o x. Tá vendo aqui que o x não tem expoente? Quando o expoente não aparece, quer dizer que esse expoente é 1. Por isso que a função é do primeiro grau. O expoente do x é 1, então é do primeiro grau. Ah, se fosse 2, por exemplo, se fosse um 2 aqui, seria do segundo grau, assunto para outra aula. Tá? Então, como é 1, primeiro grau. O a é o coeficiente angular, muito importante, grave isso na cabeça, por isso que ele já vem com azinho aqui, ó, é o coeficiente angular, isso aqui vocês têm que decorar, vocês têm que saber. E o b é o coeficiente linear, graficamente eu vou explicar cada um, onde eles vão ficar no gráfico, como eles vão se comportar, tá? Mas aqui você tem que saber o conceito de cada um. Então temos uma função. O x determina o grau dessa função, como é só do primeiro grau, então você vai encontrar só o x elevado a 1 como expoente. E a letra A é o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Aquele número que está do lado do x. E o coeficiente linear é a letra B. É aquele número que está sozinho, ele não tem letra do lado dele, tá bom? Continuando aqui, exemplo. Função de x, da letra A, né? Função de x é igual a 3x mais 12. Qual que é o coeficiente angular? Aquele número que está acompanhado da letra x, que no caso é 3. Coeficiente linear é 12. É aquele número que não depende de ninguém. Por que ele não depende de ninguém? Porque ele não tem letra do lado dele. Ele não depende de uma letra. Agora, no caso, o coeficiente angular, ele depende de quem? Ele depende do x da função, tá bom? Ele depende da letra. Se essa letra for 1, ele vai ser um valor. Se ela for 2, aí ele vai variar. Então, por isso que ele depende de x, tá? Vamos ver em exemplos agora. Letra B, menos 6x menos 7, né?
Coeficiente angular vale menos 6. Ah, professor, então aqui quando tem um sinal negativo, ele vai também, tá? Se eu estou tratando do coeficiente angular, ele vem junto com o sinal negativo. Mas por que com mais o senhor não colocou? Pessoal, quando não, você tem um número que na frente dele, né, do lado esquerdo dele não tem nada, é positivo. Quando ele for negativo, você tem que colocar negativo, tá bom? Coeficiente linear, menos 7. Tá aqui, ó, menos 7, coeficiente linear. Outro exemplo, função de x é igual a 5x. Coeficiente angular vale 5, né? Porque é o número que está acompanhando x. Coeficiente linear é 0. Por quê? Não tenho outro número aqui a não ser o 5. Então, quer dizer que o coeficiente linear meu é 0 quando isso acontece, tá bom? Outros tópicos importantes para explicar um pouco essa parte de cima que acabamos de ver. Função afim é o que? É quando A e B são diferentes de 0. É um exemplo desses dois aqui, ó. Tá vendo que o A e o B são diferentes de 0? Ah, professor, o A, coeficiente angular, então aqui no caso o A é 3, e aqui o B é 12, que é o coeficiente linear. É isso. Ah, professor, então quer dizer que eu posso chamar, né, de função afim quando eu tenho funções escritas desta maneira e desta maneira. Por quê? Os valores de A e de B são diferentes de 0. Isso. Função do primeiro grau, posso chamar também de função polinomial do primeiro grau e também posso ser mais criterioso ainda chamando de função afim quando A e B são diferentes de 0. E função linear, o que é uma função linear? É quando B é 0. É o exemplo de baixo aqui, ó, esse exemplo aqui. Isso aqui é uma função linear, por quê? O B é 0, tá vendo aqui, ó? O B, que é o coeficiente linear, ele não aparece, então só apareceu 5x. É uma função linear. Professor, vamos lá, reparei numa coisa. O A nunca pode ser 0, pela definição que eu acabei de falar aqui, ó, definição. O A, o que acontece com ele? Ele tem que ser diferente de 0, ele nunca pode ser 0. Por quê? Imagina que esse A aqui fosse 0, 0 vezes x, e aí é 0. Então eu não tenho uma função do primeiro grau, eu vou ter uma expressão algébrica, tá bom? Primeiro exemplo aqui que vamos tratar agora. Qual é o coeficiente angular, que é o A, coeficiente linear, que é o B, das funções f de x é igual a 3x menos 4. Quem que é o A? E aí você vai perceber, o A é aquele número que está acompanhado do x, que é 3. O B é o menos 4, é aquele número que está sozinho, que não acompanha ninguém, que é o coeficiente linear, tá? Então, o A, coeficiente angular, B, coeficiente linear. Vamos para o próximo. F de x é igual a menos 6x menos 9. Coeficiente A, menos 6. Coeficiente linear, que é a letra B, menos 9. Tá? Então, coeficiente angular e o A é a mesma coisa, coeficiente linear, que é o B, é a mesma coisa. Outra função, f de x é igual a 14x mais 22. Quem é o A? O A é o número que está acompanhado do x, que é 14. Quem é o B? O número que não está acompanhado de ninguém, que é 22. Função de x, letra D, é menos 2/5 x mais 15. Quem é o A? É o menos 2/5. E quem que é o B? 15. Simples, né? Fácil demais esse exercício. F de x, letra E, é igual a 18 dividido por 3, x menos 8 dividido por 5. Então, quem que é o A? O A é 18 dividido por 3 e o B é menos 8/5. E, por fim, f de x é igual a 6 menos 5x. Quem que é o A? Aí você pensa assim, nossa, está sendo o primeiro, né? Não prestei atenção muito na aula do professor, está sendo o primeiro valor. Aí você se engana. Por quê? Coeficiente angular, que é o A, é aquele número que acompanha o x. Quem está acompanhado do x? Menos 5. E quem está acompanhado de ninguém? É o 6. 6 é a letra B, coeficiente linear. Pessoal, muita atenção, porque as funções elas podem vir escritas assim ou assim. Qual que é a diferença, professor? O x vir no primeiro termo ou o x vir no segundo termo. Pode acontecer, não tem problema. O que você tem que observar é o quê? É uma função do primeiro grau? É, porque o x aqui tem um expoente 1. Tem o coeficiente angular, tem o linear. Beleza, é isso só. Tá? Tem um A e tem um B.
Questão 2. Analisando as funções, classifique-as em crescente e decrescente. Isso é já uma parte graficamente que vocês vão fazer nas próximas aulas, mas por saber se ela é crescente ou é decrescente é muito simples. Não precisa de desenhar gráfico nem nada. Lembrando, uma função do primeiro grau, vou explicar nas próximas aulas, mas já vou falar aqui já direto para vocês entenderem o que é o crescente e o que é decrescente. Uma função do primeiro grau, quando eu expresso ela graficamente, através de calculadora, computador ou no quadro mesmo, resolvendo, ela sempre vai dar uma reta. Aí o que significa ela crescente? Essa reta ela vai ser assim, ó, nesse sentido. Ela decrescente, ela vai ser assim, ó, vai ser uma reta que está caindo. Tá? Então uma reta crescente é aquela reta que vai estar subindo, uma reta decrescente, ela vai estar caindo. Mas como é que eu vou saber? Você vai observar sempre essas retas da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, subiu, professor, então crescente. Da esquerda para a direita, desceu, professor, então ela é decrescente. Mas o que faz ela ser crescente ou decrescente? Você vai observar o seu coeficiente angular. Quem que é o coeficiente angular aqui? É a letra A. Se ela for positiva, positiva, crescente. Quando o coeficiente angular for negativo, decrescente. Então isso aqui tudo vai se basear em quem? No coeficiente angular. Então olhando aqui, quem que é o A? O A é o número que está acompanhando o X. Ele é 4, é positivo, então ela vai ser crescente. Beleza. Letra B. Menos 5x mais 6. Quem que é o A? É o número que está acompanhado do X. É negativo? Então ele é decrescente, certo? Só isso vocês vão fazer. A letra C, 5 menos 5 dividido por 3, x menos 14 oitavos. O que você vai saber aqui? O número que está acompanhado do x, que é a letra A, ele é negativo? É uma fração, professor, não importa. É negativo ou é positivo? Se for negativo, decrescente. Se for positivo, é crescente, tá? Então, decrescente, ok? Último exemplo, sendo f de x é igual a 10 menos 4x, determine. Então, aqui eu te dei uma função. O que você vai fazer com essa função? Letra A, f de 0. O que significa? Lembra que eu falei para vocês que o x ele pode assumir valores? Nesse caso aqui, tá vendo aqui, f de x, f de 0. Então você vai fazer o quê? Você vai trocar o x por 0. Eu vou reescrever a função aqui para vocês entenderem o que eu vou fazer. F de x é igual a 10 menos 4x. Aqui está falando que é f de 0. Então eu vou trocar isso aqui, f de x por f de 0. E aí, onde você tem x, você troca por 0 e resolve aquela função. Tá? E resolve esse cálculo. Aqui, por exemplo, aqui o x eu troquei por 0, né? Porque falou para mim que é f de 0. Então, repete o 10 menos 4. O 4 multiplica o x, então o 4 vai multiplicar quem agora? Não é x mais, é 0. Então, aqui, 0. Então, f de 0 é igual. Primeiro, você tem que fazer a multiplicação, tá? Não pode fazer soma e subtração. Isso aqui prevalece a ordem das operações. Então, 4 vezes 0, 0. Sobrou para mim quem? O 10. O que isso significa para mim, professor? Significa que com essa função, se o x for 0, o resultado dessa função é 10. Pronto, só isso. Aí vamos fazer a outra questão aqui, Letra B, f de 3. Então, f de 3, eu já vou direto, tá? F de 3 é o quê? É o 10 menos o 4 vezes o x, só que o x agora é 3. Então, f de 3 é igual. Não faça a subtração, faça a multiplicação primeiro. Então, repete o 10 menos 4 vezes 3, 12. Então, f de 3 é igual a 10 menos 12 menos 2. Por fim, f de menos 5 é igual. Vou lá na função, 10 menos 4 vezes x, só que o x agora é menos 5. Então, é 4 vezes menos 5. Pessoal, muito importante. Não sei se aqui está dando para... Beleza? Eu vou passar um pouquinho para cá. Aqui,
f de menos 5 é igual a 10 menos 4 vezes menos 5. Como o valor aqui é negativo, quando eu vou fazer essa substituição em x, eu coloco um parênteses, né, para não ficar lá o sinal de menos. Porque se ficar só o sinal de menos, pensa bem, você até esquece de colocar a multiplicação, vai ficar desse jeito aqui. E aí? Está errado, né? Então, sinal de multiplicação, estou substituindo, o valor é negativo, coloco parênteses entre ele, tá? E aí, f de menos 5 é igual, o 10 eu vou repetir, vou fazer a multiplicação primeiro. Multiplicando 4 vezes 5 dá 20, menos com menos dá mais. Então, f de menos 5 é igual a 10 mais 20, 30. E aqui acaba a minha aula. Vou deixar um espaço aqui para vocês tirarem um print. E minha aula finaliza aqui. Agradeço a participação de todos e até a próxima.